Buenas noches, galera. Vamos falar sobre psicopatologia hoje, já que esta é uma parte fundamental do nosso trabalho enquanto psicólogos, estudantes ou apenas questionadores, né? Para a gente começar, o nosso foco aqui é psicopatologia fenomenológica, mas nós precisamos antes entender o que é a psicopatologia comum, né? A geral, sei lá. Psicopatologia, etimologicamente, ela é composta de três palavras: psique, patos e logos, que, juntando tudo aí, em português, no nosso português bem dizido, é o estudo, né, dos sofrimentos mentais. E aí, essa psicopatologia, como a medicina, por exemplo, vê, né, ou a psiquiatria, vai ser uma categorização de sofrimentos, basicamente, né? Vamos pegar, por exemplo, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? O DSM, ou o CID ali também, que tem uma coletânea, né, de doenças que são esmiuçadas a partir de um critério, a priori, né? Depressão, critério XXX. Ansiedade, critério XXX. E aí, a partir desses critérios pré-estabelecidos, dessas doenças, tu vê o que se aproxima do que alguém está sentindo e tu diz que a pessoa tem tal coisa. Mas perceba, a gente tem um ponto de partida, que são essas doenças já prontas, e aí a gente vai encaixar a pessoa dentro dessa categoria. E aí, a gente pode perder algumas nuances importantes, porque com certeza esta doença, esta categoria, esse diagnóstico, ele não vai é, abranger tudo aquilo que a pessoa sente, ou tudo que ela é, ou tudo que ela está neste momento, né? E, obviamente, essas categorias, elas já pressupõem um estado de saúde e um estado de doença, né? Uma ideia de normal e uma ideia de anormal. E aí, tudo isso a gente criticou um pouquinho já num outro vídeo lá que a gente falava sobre psiquiatria alternativa, né? Passamos por cima deste assunto e a gente cai nessa mesma ideia, né? De que quem tem algum dessas doenças que são estabelecidas nesses manuais está funcionando errado, né? Tem alguma coisa ali que não está certa nessa existência. E aí, para fenomenologia, a gente já pensa, né, em toda aquela coisa de olhar para a pessoa como um ser único, como um ser singular, e aí não faz sentido nenhum a gente encaixar ela dentro desses critérios da psicopatologia comum, né? Então, portanto, a psicopatologia fenomenológica, ela não difere disso. A gente não vai mais olhar para esse sofrimento a partir dessas categorias. A gente vai olhar para ele a partir do que a pessoa está experienciando, do que a pessoa está vivenciando, né? A gente vai deixar com que esta descrição que ela faça do que ela está sentindo seja o que é realmente válido e útil para que a gente entenda o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, a gente sai de todo esse lugar de compreender o ser humano a partir dessas questões pré-estabelecidas para olhar para aquilo que ele está sentindo como algo que ele está sentindo, que ele está falando. É ele que está falando sobre ele. Não é um livro ou alguma outra pessoa que está falando sobre o que ele está sentindo, porque a gente não pode falar sobre o que o outro está sentindo. A gente pode ter uma mínima ideia ou uma ideia do que ele está experienciando por conta do relato que essa pessoa faz, mas realmente saber mais do que a pessoa sobre si fica um pouco difícil, né? Sem falar que toda aquela gama de coisas que existem naquele manual diagnóstico, todo mundo tem aquilo lá, cara, em algum momento da vida, e aí todos nós seríamos assim, tipo, surtaraços, né? Mas são coisas humanas.
são questões humanas que estão lá dentro, então, obviamente, todos nós teremos em algum momento alguma daquelas coisas. Então, fica muito patologizada a ideia do ser humano certo, do ser humano errado, do ser humano funcional, do ser humano doente, sabe? Então, essas questões de saúde e de doença, elas são muito problematizadas na fenomenologia de maneira geral, e não seria diferente aqui na psicopatologia fenomenológica, né? Por exemplo, é, alguma criança, sei lá, que é muito agitada, né? Ou que, sei lá, tem algum comportamento que os pais não gostam. Seguindo a lógica da psicopatologia normal, comum, né? Talvez a criança apresentasse alguma coisa, sei lá, transtorno TDAH, que agora é moda, né? Tudo que é criança agitada tem TDAH. E, cara, é só uma criança. E daí, como é que é a relação que se dá entre essa criança e esses pais? Será que não são os pais que esperam que a criança seja diferente? Ou que olham para ela a partir de uns olhos que não cabem àquela existência que está ali? Então, de quem que é o problema? Da criança ou de quem está junto? Compreende? Segue essa mesma lógica. Porque, às vezes, quem está experienciando ah, qualquer coisa não tem problema nenhum com aquilo. Mas quem tá em volta olha e fala: não, a pessoa tá depressiva, a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá não sei o quê, a pessoa tem problema de atenção. A pessoa não tá incomodada com aquilo. Outra pessoa está incomodada com ela ser daquele jeito. Então, de quem que é o problema, né? Quem que não tá olhando para as coisas a partir dessas diferenças, a partir dessas singularidades, que é o que faz nós outros seres humanos. Então, a psicopatologia fenomenológica, ela segue para esse lado de que a gente apaga tudo que a gente tem na nossa cabeça do que é depressão, do que é ansiedade, do que é sofrimento e mergulha no que a pessoa está falando sobre o sentimento que ela está vivenciando. E aí, a partir disso, a gente faz o nosso trabalho. É isso. Em alguns momentos, assim, quando tu está trabalhando com uma equipe multiprofissional, fica talvez um pouco mais fácil tu utilizar dessas nomenclaturas. Eu prefiro não utilizar, eu prefiro descrever as coisas de uma outra maneira. Mas, assim, é muito da prática de cada um, né? Mas eu acho importante a gente problematizar isso e trazer isso à tona, assim, trazer para a superfície, tocar nesses assuntos para que a gente não caia nessa redução, né, de que o ser humano é aquilo lá e pronto. Tipo, tem muito mais para além daquilo que ele está vivenciando. E muitas outras coisas precisam ser olhadas, né? Porque parece que a gente olha só para as fraquezas da pessoa, mas ela tem muita força, tem muita potencialidade também dentro dela. Então, cabe a nós também identificarmos quais são essas potencialidades para que a pessoa consiga utilizar isso a favor dela para sair desse local de sofrimento e ocupar um lugar um pouquinho mais de ação dentro da vida, para que ela mesma se mobilize para sair disso, porque afinal de contas ela também é responsável pelas coisas e a gente precisa ampliar o campo de visão dela a respeito da vida e do próprio sofrimento. Né? Então, a lógica da psicopatologia fenomenológica é essa. Espero que tenha dado para entender também um pouquinho, né? Vou colocar algumas referências aqui embaixo que eu acho que são importantes para que a gente amplie ainda mais esses estudos, né? E pense a partir de outras coisas aí, beleza? Nos falemos na próxima.